Olá, igreja. Que bom nós podermos mais uma vez compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor juntos, apesar de toda essa distância. Nós estamos com saudades, irmãos. Em breve estaremos retornando. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre sobre ser um servo. Então, hoje à noite nós vamos compartilhar um pouquinho de algo que é um dos nossos objetivos como igreja na sua vida, ou seja, na vida de todas as pessoas que fazem parte da primeira Igreja Batista de Parintins. Sei que eu já falei várias vezes, eu sei que os nossos pastores também devem ter falado, mas nós temos três objetivos que nós gostaríamos de ver, o que nós estamos chamando de um produto final na sua vida, na vida das pessoas que caminham conosco nesse ministério. Primeiro, nós queremos que todos sejamos adoradores, e quando falamos adoradores, estamos referindo a um adorador não somente na área da música, né, que é o que nós pensamos de início, mas o adorador no sentido de uma pessoa que obedece ao Senhor e que ajusta sua vida aos ensinamentos de Deus, aquilo que Deus requer de cada um de nós. É um processo de transformação. Eu participo com Deus na transformação que Ele está fazendo na minha vida. Ser um discipulador, né? Um pouquinho além de ser discípulo. Tá? O discipulador é alguém que passa adiante o ensinamento que recebeu. Quando você é discipulado, você passa no processo discipulado, você está aprendendo, você está no processo de santificação, de transformação. Mas ser um discipulador é a grande ordem que Deus deixou, que Cristo deixou quando ele subiu aos céus, e nós chamamos disso a grande comissão. Ou seja, é a tarefa de todo crente no Senhor Jesus Cristo, de todas as pessoas que são salvas através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, você e eu, nós temos a tarefa, nós temos a ordem deixada por Cristo de sermos discipuladores, de ir e fazer discípulos. Mas hoje nós vamos falar do terceiro objetivo que temos como igreja, que é serviço, servir ao Senhor. E nós vamos rever um estudo que fizemos há muito tempo atrás. Talvez você lembre, nós trabalhamos um modelo de igreja chamado Igreja com Propósito. Tem um livro chamado Igreja com Propósito e tem um livro também que fizemos já uma campanha na igreja chamada Vida com Propósito. Vem da mesma igreja aqui nos Estados Unidos. E nós vamos usar um pouquinho do material que já usamos antes na igreja. E essa noite eu gostaria que nós vamos fazer uma revisão e lembrar alguns aspectos que são de grande importância sobre o serviço, sobre servir ao Senhor. Tá? Ah, nós temos como base na Bíblia, né, para o serviço na obra, no ministério, e a Bíblia nós usamos tanto a palavra ministério como serviço, elas têm o mesmo significado. Então talvez você pense, não, mas ministério é para os pastores, né? Mas não é isso não. O servir, o ministrar, são para todas as pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos duas bases, tá? Primeiro, que você e eu nós fomos criados para servir. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, Efésios, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você e eu, nós somos criação de Deus, tá? E a palavra criação aqui, ela vem com significado quase que assim, de uma obra-prima de Deus. Nós somos o ápice da criação, nós somos a obra-prima de Deus, nós fomos criados. E ele falou, e a segunda palavra que eu gostaria de destacar é a palavra preparou, está no passado, ou seja, antes de Deus nos criar, Deus preparou boas obras, ou seja, nós temos algumas tarefas para executar. Nós estamos na Terra simplesmente passando por aqui, esperando o momento de irmos ao céu. Nós temos algumas tarefas, algumas obras para fazer, para servir ao Senhor. E a forma como nós servimos a Deus é servindo ao próximo. Algo importante para nós lembrarmos é que a importância da vida, tá? A validade da vida, não está na sua duração, mas sim na sua doação. Não é a duração da minha vida, quantos anos eu vou viver, mas o quanto eu vou me doar ao Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, trabalhe através de mim, e o que eu vou servir, aquilo que eu vou dedicar ao Senhor no meu serviço. Então não é a duração,
mas a doação. E eu espero que hoje você seja uma pessoa que esteja se doando para o reino e aproveitando as oportunidades que Deus nos traz de servi-lo através de servir ao próximo. Mas hoje eu gostaria de destacar três atitudes para servir. São atitudes que nós encontramos na vida de Cristo, são atitudes que são requisitos no serviço ao Senhor. A primeira delas é disponibilidade. Parece simples, né? Mas bem complicado nos dias de hoje, onde a nossa vida está cada vez mais corrida, mais ocupada, nós não temos tempo para servir a Deus. Preste atenção, se alguma coisa acontece, se algum evento é agendado no horário de ir à igreja, ou de ir a um pequeno grupo, né, de você estar engajado no corpo de Cristo, geralmente nós sacrificamos isso e vamos para esse evento. A disponibilidade, estar disponível. Então não adianta você ter ou nós termos habilidades, talentos, né, dons espirituais que Deus nos dá através da presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Não adianta nós termos a habilidade de executar se nós não tivermos a disponibilidade para executar. E no livro de Mateus, capítulo 20, verso 30, nós vemos Cristo caminhando. Nós temos dois cegos que clamam por Jesus. E aqui é uma ilustração de algo interessante. Se você fizer a pesquisa, nós vamos ver que os grandes milagres que o Senhor Jesus operou, de cura principalmente, foram momentos de interrupção. Aqui os dois cegos, né, clamam por Jesus e ele pede, ele pergunta o que eles queriam que ele fizesse, e obviamente era enxergar. Mas nós vimos em vários eventos, né, quando o paralítico é descido, Cristo estava ensinando, ele foi interrompido. E outras situações onde Cristo foi chamado e houve uma interrupção daquilo que ele estava fazendo, Cristo parava para essas interrupções. E nessa passagem, algo que nos chama a atenção é que Cristo para. Ele se permite ser interrompido. E hoje, muitas vezes, nós não nos permitimos sermos interrompidos pelas necessidades do próximo, pela oportunidade de servir ao ministério na igreja. Nós temos a nossa agenda, nós temos os nossos negócios, nós temos o nosso tempo já está todo tomado, nós deixamos aquilo que sobra muitas vezes para o Senhor. Quantas oportunidades você e eu perdemos durante uma semana de servir ao Senhor, porque nós não nos permitimos sermos interrompidos por essas oportunidades. Mas quando nós olhamos para a vida de Cristo, sempre houve disponibilidade. E eu espero que, se essa é uma situação que você se encontra hoje, se não há hoje disponibilidade na sua vida para servir ao Senhor, que você possa rever as suas prioridades. Tá? Porque nós temos aqui que falamos que nós fomos criados para servir, e a outra coisa é que nós fomos salvos para servir. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a primeira parte do versículo, fala que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Então, o chamado para salvação e para servir, para ministrar, é o mesmo chamado. Não existe cristão que não foi chamado para servir. Existe o cristão que está sendo desobediente nesse chamado. Quantas pessoas sentadas nos bancos da nossa igreja, quantos talentos, quantos dons que poderiam estar contribuindo, eu espero que você não seja um deles, que poderiam estar contribuindo para o avanço do Evangelho, para que outras vidas possam ser salvas, para que pessoas possam ser discipuladas. Disponibilidade. Eu fui criado para servir, eu fui salvo para servir. E se você é um salvo em Cristo Jesus e você não está servindo, eu gostaria de chamar a sua atenção para você rever a sua salvação, rever o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós fomos chamados para sermos salvos, mas também para servir ao Senhor. E fomos criados por Cristo para isso.
Então, disponibilidade. A segunda coisa, a segunda atitude é gratidão, né? Sermos gratos a Deus. Talvez hoje, né, você dizer, poxa, o pastor pegou pesado na mensagem, eu vou começar a servir. Eu quero dizer para você, não sirva por causa de culpa, não sirva por causa de obrigação, mas se você escolher servir ao Senhor, você precisa que seja por gratidão. E temos muito a ser grato a Deus. Primeiro, nós somos gratos a Deus pelo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os seus pecados, a sua condenação eterna foi perdoada. Interessante que foi perdoada porque Cristo se permitiu ser interrompido nos céus e veio até a terra. E hoje nós temos muito pelo que agradecer. Então, servir ao Senhor por gratidão. Nós também somos gratos pela promessa que temos do futuro, de uma eternidade com Deus. Mas somos gratos também pelo presente, pelo que Deus está fazendo na nossa vida. O que Deus está fazendo na sua vida que você precisa ser grato? Pelo que você é grato hoje? Nós todos temos dificuldades, tempestades na nossa vida, mas mesmo em meio às tempestades nós podemos ver o agir do Senhor e temos muito pelo que ser grato. Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Nós precisamos ter essa atitude de gratidão. Se você servir por culpa, né, por causa da mensagem de hoje, se você servir por obrigação, pelo que você lê na palavra de Deus, você não vai servir por muito tempo. Eu creio que nós podemos afirmar que nas igrejas hoje, e talvez até uma realidade na nossa igreja, nós temos muito mais pessoas que já serviram e pararam do que pessoas que estão servindo hoje. Porque se você serve por culpa, se você serve por obrigação, se não há gratidão, se não há amor, o servir ao Senhor não é algo fácil, é uma luta espiritual. Você está lutando contra a carne, você está lutando contra você mesmo, não é algo que vem naturalmente. Precisa ser uma escolha intencional na sua vida. A terceira atitude é fidelidade, né? E com fidelidade nós falamos justamente sobre essa persistência em seguir, não parar no meio da tarefa. Né? Quantos de nós já iniciamos servindo ao Senhor em algumas situações na igreja e nós paramos, né? Nós desistimos e hoje não servimos mais, estamos sentados no banco. Fidelidade. Nós queremos que Deus continue fiel e Ele continua. Né? Nós temos a fidelidade de Deus na nossa vida, queremos que Deus continue provendo, queremos que Deus continue amando, que Deus continue perdoando. Mas existe também a necessidade da nossa fidelidade. Eu preciso servir ao Senhor com fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, fala do servo, a tradução lá diz administrador, mas diz o que se requer do servo, do administrador, é que ele seja fiel. Que ele seja fiel. Eu não sei o que Deus vem fazendo na sua vida. Não sei quais os talentos naturais que você tem. E o dom espiritual que Deus deu a você no momento que você entregou a sua vida a Jesus, se você já fez isso. Mas você tem pelo menos um dom espiritual através da presença do Espírito Santo que faz morada em você. E esse dom não pode ser escondido. Esse dom não pode ser deixado de lado. Esse dom precisa dar lugar a interrupções. Ele precisa agir. Você e eu, nós precisamos. Tem tantas coisas na vida da nossa igreja que precisam ser feitas. Nossa estrutura física. Nós temos tantas pessoas que podem contribuir, participar, fazer. Ministérios na igreja. Se você hoje quer servir, não por culpa, mas procure o pastor Moacir, pastor Gildo, Felipe, líderes de pequenos grupos, outras pessoas na igreja. Temos muitas áreas onde nós precisamos de pessoas que estão dispostas a servir. Muitas áreas. Então, fica aqui a lembrança dessas três atitudes no nosso serviço. Tá? Eu preciso servir com disponibilidade para servir. Eu preciso servir com gratidão. Eu preciso servir com fidelidade, né? Chegar até o final. E as duas bases que nós temos é que nós fomos
criados por Deus para servir. E nós fomos salvos para servir ao Senhor. Quero dizer para você que servir a Deus é um privilégio. Talvez hoje você precisa rever suas prioridades, seu tempo, né? Não é deixar de cumprir as responsabilidades que você tem, mas servir ao Senhor é uma imensa responsabilidade, talvez a principal responsabilidade que temos. É aquilo que vai ter um impacto eterno na vida de pessoas. E nós servimos a Deus através de servir ao próximo. Eu espero que juntos nós possamos continuar trabalhando para que todos nós e outras pessoas possam se tornar adoradores, servos e discipuladores. E ver uma igreja que vai continuar tendo um impacto eterno no lugar onde Deus nos colocou. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pelo privilégio que isso nos dá de te servir, Senhor. Que como igreja, que nós possamos, Senhor Deus, ser transformados, como diz lá em Romanos, pela renovação da nossa mente, Senhor Deus, e investir a nossa vida naquelas coisas eternas. Que possamos sair do banco, sair da cadeira, Senhor, e buscar te servir, investir o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, o dom espiritual, a presença do Espírito na nossa vida, para juntos, Senhor Deus, contigo, vermos um impacto eterno na vida das pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado pelo teu imenso amor por nós. Nós te louvamos e te rendemos aqui toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que a semana que está para iniciar seja uma semana de bênção na sua vida, apesar das lutas, que você seja vitorioso no Senhor Jesus Cristo e que você tire um tempo para servir ao Senhor. Que Deus a todos abençoe.